Leitura inicial de hoje, irmão, irmã, é 1 Coríntios 5, 1 a 8. Paulo inicia dizendo, irmãos, e claro, a todas as irmãs, também todos da comunidade, é voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade. Então, aqui, Paulo, que foi o fundador da comunidade, irá julgar um caso de imoralidade. Ele pode julgar? Pode. Ele é apóstolo, conhece Nosso Senhor. E um caso grave acontecendo na comunidade de Corinto. Para vocês verem que esses casos aconteciam e continuam acontecendo na Igreja Católica. Claro que a autoridade competente da Igreja Católica tem que se pronunciar quando acontecem esses casos graves na comunidade. Tá? Um caso de imoralidade e, segundo o apóstolo, imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Então, um caso muito grave para que Paulo reporte, comente, e ele insiste na gravidade do ato. Que ato será esse? Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. Caso sexual aqui, um filho convivendo com a madrasta. Tá? Então, Paulo irá julgar, convivendo sexualmente, irá julgar esse caso em particular. Qual é o julgamento de Paulo? Antes, ele adverte a comunidade de Corinto, dizendo, vós estáis inchados de orgulho. O pior aqui, ou tão grave quanto o pecado sexual, é o orgulho que impera na comunidade. Uma comunidade fundada pelo grande apóstolo do Senhor, cheia de orgulho. O orgulho conduz diretamente ao inferno. É o pecado do Satanás, do Lúcifer. Ele se orgulhou, quis ser igual a Deus. Então, cuidado com o orgulho, irmão. Qualquer fraqueza nossa, na hora, se você se arrepende, você será perdoado. A questão do orgulho é quem é orgulhoso não se arrepende, não reconhece o próprio pecado. Daí, o orgulho não reconhecido, aquele que não confessa o próprio pecado, não será absolvido. É o pecado contra o Espírito Santo. Quem não confessa o pecado, o próprio pecado, que acha que não peca, que nunca pecou, não chega no céu, não vai ser absolvido. Então, o que originou esse pecado grave lá? O orgulho da própria comunidade. Paulo, então, julgará o pecado de ordem sexual e está julgando também o orgulho que campeia na comunidade de Corinto. Então, cuidado, cada um de nós tem que ter cuidado com o orgulho. Não se orgulhe. Orgulhar de quê? Nós somos nada diante do Senhor, do Criador, do Redentor. Só Deus é Deus. Todo orgulho é idolatria. Eu me coloco no centro de tudo. Claro que eu sou o centro, mas eu sou de Cristo e Cristo é de Deus. Então, o centro é Deus. Vós estáis inchados de orgulho, ao invés de vestirdes luto, tá? A fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede. Então, Paulo julgará igual ao juízo de ontem, de Nosso Senhor. Se alguém pecar contra você, chama ele. Se ele não quiser te ouvir, coloca a coisa diante de duas testemunhas. Se não quiser ouvir, coloca para toda a comunidade. A igreja, se não quiser ouvir, seja excluído da comunidade. É o que ele fará agora. De maneira muito grave. Não é? Mas os coríntios lá, cheios de orgulho, por causa do orgulho, não quiseram julgar a situação. Tem casos que tem que julgar, não condenar. A gente vai entender aqui um caso grave, não foi condenação, foi juízo de Paulo. Ele, o apóstolo, então julgará. Pois bem, embora ausente de corpo, ele não estava presente lá no momento que ele julgou, mas presente em espírito, a presença dele, e ele, o fundador da comunidade. Eu julguei como se estivesse aí entre vós,
esse tal que tem procedido assim. Qual é o juízo dele? Em nome do Senhor Jesus. Ele invoca a pessoa de Jesus, porque o nome de Jesus é a pessoa de Jesus. Para o Rabá Beshem Adonai, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e único Senhor, o Rei da Glória, o eterno Rei da Glória. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus, então, em nome de Jesus e no poder de Jesus, o poder de Jesus é o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, na pessoa de Jesus e no poder do Espírito Santo, entregamos tal homem a Satanás. Olha a radicalidade de Paulo. A coisa foi muito séria, né? O orgulho da comunidade e o pecado desse tal, o pecado de conviver com a própria madrasta. Ele entregamos tal homem a Satanás, entregou o corpo do homem a Satanás. Preste atenção. Para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do seu. Tem que entender, né? Então ele está condenando o sujeito ao inferno? Não. É um pecado da carne. Então ele está condenando a carne daquele que se uniu à sua madrasta, a não ser que ele renuncie, peça perdão, entre em conversão, aí esse juízo então está eliminado. Mas o que a gente entende é que o sujeito estava convivendo e queria continuar convivendo com a madrasta. Então Paulo entrega a carne dele, né, a paixão e a carne do homem ao Satanás. Né? Para quê? Para que ele será muito mais tentado, entregue ao Satanás. Não está dito aqui que está possuído, mas ele entregou a Satanás. Pode até chegar a um caso de possessão do sujeito. Para quê? Para que naquela possessão, se ele entregou o sujeito a Satanás, não é? O homem seja salvo, o espírito do homem seja salvo. Tá? Então ele irá penar aquele tal, né, convivendo com o Satanás devido ao pecado dele, que já é um pecado de Satanás. É muito grave. Ele já é um pecado de Satanás. Pecado contra a carne, esse pecado tudinho contra a carne aí, e hoje está muito sério, né? Essa relação contra a natureza. Tudo isso é obra de Satanás. Satanás está para toda a relação contra a natureza. Satanás está aí. Presente? Muito presente. Então, o Paulo fez o que já estava acontecendo, né? Ainda que ele não tivesse entregue o tal sujeito a Satanás, Satanás já está lá. Na relação ilegítima, né, pecaminosa entre um filho e sua mãe. Madrasta, entendi, mas é mãe. Legalmente é a mãe dele. Tá? Então, um pecado desse aí é muito grave. Paulo entregou o sujeito, o corpo do sujeito. Não foi todo ele, não foi a alma, nem o espírito. O corpo do sujeito. A quem é o Satanás. Já está entregue. Porque um pecado de tal gravidade é obra do Satanás. Para que ele entregou? Para a condenação? Não, para que no dia do juízo ele seja salvo. Salvo. Como? Porque pagou, né, com aquela presença de Satanás, ou possessão, se for possessão, né, com a autoridade que ele tem. Autoridade que foi dada a ontem à Igreja Católica, né? Tudo que ligares será ligado, tudo que desligares será desligado na terra, né? Ligado na terra será ligado no céu, desligar na terra será desligado no céu. Com essa autoridade que nosso Senhor deu, conferiu aos apóstolos e à Igreja Católica, né? Então entregou o corpo do sujeito a Satanás, para que penando no corpo, penará no corpo, né? Já é a penitência, é uma penitência já séria, né? Ele infligiu ao homem uma penitência gravíssima. Para quê? Para que no dia do juízo, o espírito do homem, que já pagou na terra o que fez, seja salvo por nosso Senhor Jesus Cristo. É esse sentido, né? Espero que esteja claro, né? Para ver aqui a gravidade do tema e do assunto, a gravidade do pecado, né? Estou colocando aí, coloquei no curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Agora entrei na revelação de Deus, né? O nosso conhecimento de Deus não é só humano, não. Agora é Deus que se revela, né? Entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne. Então, para quê? Para que ele pague a penitência na carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E ele continua, né? Um pouco de fermento leveda a massa toda. É o que o nosso Senhor disse ontem, né? Se alguém não quer, pecou,
chamou testemunha, a igreja não quis, tirou da comunidade. Ele está dizendo aqui com outras palavras, né? Um pouco de fermento leveda a massa toda. O pecado do sujeito se deixar, então todo mundo acha que é normal. Aí depois vem o adultério, o pai com a filha, a mãe com o filho de novo, e por aí vai. E não pode. Não pode conviver, não. E se quiser continuar no pecado, seja excluído da comunidade. É o jeito. Aqui foi entregue a Satanás para se entender a gravidade do assunto e do pecado. Não para a condenação do sujeito, para que no dia do juízo, ele tendo pago o que fez na terra, seja salvo pelo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, volto a dizer, se ele se arrependeu, parece que não, pela gravidade aqui, claro, arrependeu, pediu perdão, paga a penitência, não é, e não peca mais, né? Essa é a questão. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já foi imolado. Então, é uma afronta ao Cordeiro Pascal, que é Cristo. Esse pecado grave na e da comunidade. O da comunidade é o orgulho, que ele colocou no início. Assim, conclui ele a carta, o trecho de hoje. Celebremos a festa, qual festa? A Eucaristia, a imolação do Cordeiro Pascal, não com o velho fermento do pecado, né? E esse grave pecado de ordem sexual, nem com o fermento da maldade, todo pecado é maldade, ou de perversidade, mas com pães ázimos de pureza e de verdade. Por que ele fala de impureza? Porque esse pecado é contra a pureza, é um pecado de impureza, né? E é contra a verdade, né? Um pecado satânico, e Satanás é o pai da mentira. Então, cuidado com a mentira, cuidado com a impureza, meu